voltamos a apresentar A Tarde é Nossa. Roberto Nogueira. Beleza, estamos de volta, 4:02, hoje quarta-feira, você já sabe, é dia da participação do professor Hudson Miranda, educador e psicólogo no nosso programa, sempre com temas interessantes, sempre com assuntos muito bem explicados. E hoje vamos trazer um tema muito bacana. Professor, boa tarde, obrigado pela presença mais uma vez. Boa tarde, Roberto, boa tarde a todos os amigos da Educadora AM, a toda a sua equipe. Nesse dia de feriado em Coronel Fabriciano, a gente não pode deixar de parabenizar a todos os fabricianenses que fazem de Fabriciano a cidade que é, com todas as suas dificuldades e limitações, mas também com todas as suas características que fazem com que todos nós que nascemos aqui amemos a cidade, né? Parabéns pelo seu aniversário de 61 anos. Né? Maravilha. Professor, hoje o nosso assunto é um assunto até certo ponto específico, né? Vamos falar de ciúme. Quem não tem ciúme? Será que existe alguém no mundo que não tenha ciúme de alguma coisa? As dores do amor, né? Hoje nós vamos falar sobre as dores do amor e incluindo aí a questão do ciúme, né? Eu acho que para iniciar a nossa conversa, é bom a gente entender como é que nós idealizamos esse amor, né? Eu acho que é o primeiro passo. E nós temos uma ideia de amor romântico, né? Historicamente, ou seja, de que vamos encontrar alguém ideal e a partir daí vamos ser felizes para sempre, né? Que bom seria, né? E mesmo que a gente nós saibamos que isso não vai acontecer, racionalmente nós saibamos, nós alimentamos essa fantasia, né? E através dessa fantasia, aí nós temos o medo de não encontrar o amor. Nós temos vários medos aí nessa relação de busca, né, pelo par que supostamente vai nos completar dentro dessa fantasia de amor ideal e de ser feliz para sempre. A chamada, né? Cara metade. A chamada cara metade. E aí nós temos o primeiro medo aí, que é o medo de não encontrar esse amor, né? E não encontrar é um pavor para muitas pessoas. Sim. Sobretudo em determinadas faixas etárias, né? Determinadas faixas etárias, as pessoas entram em desespero com a possibilidade de não encontrar esse dito amor idealizado romanticamente por todos nós, né? Depois você tem, uma vez encontrado esse dito amor, nós temos o medo da separação, da perda, né? Quer dizer, a tentativa, e quando há essa perda, né, na relação, quando há uma separação, por exemplo, né, aí nós vamos buscar os culpados. E nessa busca de culpados vem um intenso sofrimento. E tem gente, né, que já entra num relacionamento já pensando no dia que vai terminar, como é que será, como é que vai ser. Sim, nós vamos falar desse sofrimento antecipatório, né? Então, tem pessoas que gastam muita energia, tem pessoas que gastam muita energia pensando nessa possível perda, né? E gastam mais energia pensando nessa possível perda do que vivendo propriamente aquela relação, né? E é interessante que geralmente essa dor, né, dessa perda, em razão dessa separação, né, muitas vezes ela é desproporcional à própria perda, né? E muitas vezes a pessoa já havia conflitos muito intensos naquela relação, não era uma relação feliz, não era uma relação equilibrada, né? Mas mesmo assim há um sofrimento muito grande da perda, né? Porque muitas vezes, principalmente quando a pessoa está sendo trocada, aquela sensação de ser trocado, né, de ser rejeitado, né, então de ser traído, né, ou traída. Tudo isso passa pela cabeça. Então essa sensação dessa perda, ela vem acompanhado dessa raiva, né? Essa dor é muito intensa, porque não é simplesmente, ela inclusive ela é comparada, né, quando é comparada com a perda de morte, ela é pior do que a perda da morte, né? Existem estudos que falam exatamente que a dor causada por ela é intensa, porque quando você perde por morte, quer dizer, morreu, né? Morreu. Vai ficar saudade, a lembrança, exatamente, e bola para frente. Não está com ninguém, não me trocou, não me rejeitou, morreu, né? Agora, nessa outra situação, não. Quer dizer, eu fui protelado, eu fui rejeitado, eu fui trocado, eu fui abandonado.
Né? Aí a dor então, é uma dor extremamente intensa, né? E aí vem o medo de ficar sozinho, né? Então esse medo de ficar sozinho, muitas vezes geram aí os ciumentos patológicos, né? Que a gente sabe muito bem, todos nós já tivemos a sensação, medo de perda, já passamos por algum momento de ciúme, né? Mas o ciumento patológico é algo que gera um sofrimento muito profundo, né? E essa patologia, essa doença, ela difere de pessoa para pessoa, ou essa patologia ela pode estar associada a qualquer indivíduo? Na verdade, o que gera esse ciúme exagerado, esse ciúme absurdo, né, é uma sensação de menos-valia, né? Ou seja, é aquela sensação, olha, aquela pessoa vai me deixar a qualquer momento, qualquer hora. Fica no ar essa sensação. Fica no ar essa sensação. Mesmo que não esteja acontecendo. Mesmo que não corresponda à realidade, né? Então aí começa aquele desespero, né? Elas passam a vida preocupadas com essa perda iminente, né? Com esse fantasma, é um fantasma. E aí começam aquelas sensações, né? De acompanhar a MSN, de fuçar na gaveta, de olhar a carteira, pegar o celular, de pegar o celular, ver a questão de mensagens, etc. e tal. De acompanhar, de pagar detetive, né? É um ciúme absurdo, fora do comum, né? E que acompanha a pessoa o tempo inteiro e que inferniza o outro. Obviamente, torna a vida do outro um grande inferno, porque coloca um ingrediente extremamente perigoso, inflamável na relação, que é a ausência de confiança. Sim. Né? Ela é abalada por essa ausência de confiança, e a partir daí, se eu não confio no outro, mas eu preciso do outro e tenho medo de perdê-lo. Olha que relação dolorosa. Conturbada, muito confusa. Dolorosa, muito confusa, né? E aqueles que são conscientes, porque o que acontece? Existem muitos que são conscientes desse comportamento, né? Esses costumam procurar ajuda, né? E aqueles que não são conscientes é pior ainda, né? Eles vivem essa situação sem se dar conta do que estão realmente fazendo, né? Essa sensação de menos-valia acaba tornando a vida do outro e empurrando, além de tornar a vida do outro infernal, acaba empurrando a relação para uma situação destrutiva mesmo, né? E aí você pode ter vários problemas. Você pode ter, inclusive, violência doméstica, né? Morte. Pode partir para outros caminhos. Porque o fantasma vai se configurando em uma série de circunstâncias que a pessoa vai montando cenários. Dentro da própria cabeça dele, coisas que não existem. Né? Se não atende o celular na hora que você liga, por quê? O que está acontecendo? Por que não atende? O que está acontecendo? Por que você não atendeu aquela hora? Esse é interessante. Se não recebe a resposta do e-mail em 5 minutos, né? Quer dizer, se você liga para o trabalho e ele não estava na sala dele... Se tiver um número desconhecido do celular, então, aquele que vem... Exatamente, se tem um número Eu, particularmente, não atendo. Se eu não souber, é número desconhecido, como é que falando, está no confidencial. No confidencial. Se ligarem para mim no confidencial, pode ser o presidente da República, não atendo. Só atendo mesmo ali. Se telefone celular não pode estar no confidencial. Sim. Então não atendo. Agora, tem gente que se chegar no confidencial e pegou, passou um confidencial aqui. Isso aí também gera um... Exatamente, quer dizer, por que confidencial? Que confidencial é esse? Né? Então, e aí a fantasia, né? Aquele fantasma se apresenta e toma conta da pessoa. Ela é governada, né, por aquele sentimento. De perda iminente, de traição, de abandono, né? É uma situação extremamente crítica. Agora, um ponto interessante, professor, nessa colocação é o seguinte: e quando a pessoa dá margem para que isso se desenrole, mesmo que não esteja fazendo ou que deixe no ar algo de estranho para a pessoa diretamente desconfiar e começar aquela confusão, não sei. O que pode acontecer nesse aspecto? Se você tem uma relação transparente, clara, né? E você tem uma autopercepção sua também mais equilibrada, você vai esclarecer a questão. Dialogando ali, sentado, vamos conversar. Exatamente. Então, um casal, seja ele formado por heterossexuais ou não,
né, uma dupla, seja de mulheres, de homens, ou mesmo um casal heterossexual, quer dizer, uma relação feita de confiança, ela não exime essas duas pessoas de, em algum momento, ter que esclarecer algo. Se algo se faz necessário esclarecimento, cabe ao diálogo, né? Cabe ao diálogo, né? E tem pessoas que, evidentemente, que a gente está falando de exceções, né? De grupos de pessoas com maior dificuldade de encarar essa perda, né? Tem gente, por exemplo, que vai superar, as pessoas um pouco mais equilibradas, né? Que tem projetos de vida, que não entregaram a sua vida ao outro, né? Ou seja, que o outro não é tudo, não é seu oxigênio, né? Quer dizer, ele vem para enriquecer a sua vida. Isso também é uma doença? A pessoa que chega e eu respiro através do ar da outra. Eu não trato essa questão como uma questão de doença, eu trato como uma dificuldade, né? Por quê? Porque quando você trata algo como uma doença, supõe que primeiro tem uma série de sintomas que são iguaizinhos para todos, né? Você tem toda uma sintomatologia. E nesse caso não é, né? As pessoas podem, né, são diferentes, as relações são diferentes, e você parte da ideia também de que, já que é uma doença, é algo que eu não tenho tanta responsabilidade sobre ela, e é algo que também eu posso tratar com remédio, né? É verdade? Agora, eu acho que todo mundo já escutou, né? Diz que o ciúme é o tempero do amor. Quando fala, você tem ciúme do fulano? Ah, não tenho não. Então você não gosta. A pessoa acha que para gostar tem que ter ciúme. Agora, eu costumo dizer que o ciúme esse tipo de ciúme, que a gente confunde zelo com ciúme, né? É bom até os primeiros 5 minutos do filme. Depois. Depois desses primeiros 5 minutos do filme, já fica complicado, porque você passa a declarar por outras vias, né, que não confia no outro, né? Você passa a se desqualificar diante do outro, o que passa a ser menos atrativo para o outro, né? E ao mesmo tempo que você se desqualifica e você diz para o outro que não confia nele, né? Toda essa questão desse ciúme também asfixia ou tira dele o direito de respirar. E se o ciúme for recíproco, então? E ele aprisiona os dois, né, numa relação muito complicada, numa relação de medo, né, de vários sentimentos negativos, de medo, raiva, insegurança, desconfiança, conflito, né? Então eles ficam naquela gaiola. Mas existe o ciúme com moderação, né? Eu vou para o intervalo, 4h15, meu bloco está vencendo ali, deixa eu... A tarde é nossa, tá todo mundo ligado. Roberto Nogueira. Legal, 4h19, estamos de volta e a gente continua aqui com o professor Hudson Miranda. Hoje o nosso tema, ciúmes, o medo da perda. E eu deixei no ar a pergunta seguinte, professor. Beba com moderação é a propaganda aí para o pessoal que vai beber, não dirigir, aquela coisa toda. E quando você faz a propaganda da bebida, você fala, beba com moderação. Como nós estamos falando de ciúme, eu posso falar também, tenha ciúmes com moderação? Bem, Roberto, ou ciúme de jeito nenhum? Eu não acredito em ciúme com moderação. Eu acredito em parâmetros, né, em critérios, em limites na relação. Ou seja, quando você entra numa relação com outra pessoa, você não se comporta exatamente como se estivesse fora de uma relação. Ou seja, existe um outro componente novo aí. Quando você entra numa atividade, num projeto de trabalho, você não se comporta como se você não tivesse que trabalhar. Você tem uma rotina, sim. Você tem parâmetros, você tem projetos, você tem desafios, você tem metas a cumprir, você tem critérios dentro da empresa, né? Então, quando você tem um projeto pessoal para investir, para que ele se torne realidade, quando você está construindo uma casa, você tem critérios para economia, para despesas e assim por diante. Então, quando você entra numa relação afetiva, também é a mesma coisa. É preciso que você conheça o outro, que você preste atenção no outro, né, para que você tenha condições de ter o bom senso de se comportar de uma tal forma onde você ofereça ao outro segurança suficiente para não despertar nele a desconfiança. E caso haja um mal-entendido, haja transparência suficiente nessa relação para que vocês possam sentar e dialogar sem que isso represente uma fissura, uma rachadura grave
na relação represente uma tormenta desnecessária, né? Quer dizer, possa ser um equívoco passível de ser discutido, né? E devidamente esclarecido, né? E que as duas partes possam restabelecer a confiança que porventura em algum momento possa sofrer alguma abalo, algum estremecimento, né? Sim. Agora, o ciúme em si eu não recomendo, não. Eu recomendo de jeito parâmetro. Nem com moderação. Não é vantagem, porque começa com moderação e isso depois vai crescendo. E o que é moderação, né? O que é moderado para mim pode não ser para outra pessoa. Quer dizer, o que eu acho que é uma coisa muito tranquila no meu ciúme, né? A medida do meu ciúme pode ser algo que seja um grande incômodo para o outro. E naquele momento, por várias razões, aquele outro pode ir consumindo esse ciúme. É um desgaste também, né? Mas gera um desgaste na relação desnecessário. E quando há essa transparência, há esse diálogo, há esse processo de confiança, obviamente fica mais fácil ou menos difícil, né, a recomposição dessa relação. É claro que nenhuma relação ela está isenta de altos e baixos. Né? Essa ideia romântica de que a relação é linear é outra coisa que nós precisamos retirar, né? Porque muitas pessoas entram numa relação com lentes cor-de-rosa, imaginando, né, um cenário de um paraíso que não existe. Fantasia, né? Muito, né? E eliminam qualquer possibilidade de discordância, desconsiderando que o outro pensa diferente, age diferente, e que é essa diferença do outro que me atrai também. É ela quem me enriquece, e a minha diferença é que enriquece o outro, né? Agora, o que acontece é que na hora que ocorre essa desavença, ocorre o encontro com a diferença, muitas vezes as pessoas se decepcionam de tal maneira que elas não conseguem superar essa decepção. E aí elas resolvem dar fim àquela relação com a fantasia, quer dizer, o outro, não, eu pensei que a fulano de tal era o amor da minha vida, mas não é. É totalmente diferente. E aí eu não parto para o diálogo, eu não discuto, eu não avalio as possibilidades, eu não reavalio as minhas percepções, eu não dou chance a outras possibilidades. E o que acontece? Eu já invisto logo, então para mim acabou. Acabou e eu parto para outra com a mesma perspectiva. Eu repito o mesmo erro de achar que eu posso entrar num novo relacionamento, né? Imaginando que aquilo ali preenche toda a felicidade que eu sempre desejei na vida. Quer dizer, eu concentro a felicidade que pode estar nos meus projetos pessoais, nos meus amigos, né? Na minha família, no meu trabalho, né? Nos meus estudos. Quer dizer, eu pego todas essas felicidades que podem residir nesses espaços, nesses projetos, nesses caminhos, e concentro todo esse peso na felicidade amorosa. Então eu determino que a felicidade amorosa deve estar toda residindo ali. É aí que muitas pessoas se despersonalizam, né? Elas não têm rotina, uma vez que elas entram numa relação, elas perdem a rotina, elas se afastam dos amigos, né? Elas vão lá, retiram seu perfil na internet, elas saem do MSN, aquelas que têm, elas vão eliminando os contatos do celular, vão se afastando da vida social, muitas deixam de estudar ou de trabalhar, né, de fazer alguma coisa. Ter uma vida própria, uma vida própria. Elas deixam de ter essa vida própria para viver em função do outro. Então o outro passa a ser o oxigênio absoluto delas, né? Perfeito. E é isso que realmente, nessa despersonalização, o outro passa a ser tudo dessa pessoa. Então, se o outro passa a ser as minhas paredes, o meu chão e o meu teto, o dia que ele vai embora, minha janela e minhas portas, o dia que ele vai embora, ele fica sem tudo. Professor, só para a gente, são 4h26, deixa eu passar aqui um recado. A OAB de Coronel Fabriciano, fazendo coro aí com a população, em sua justa alegria, pelo aniversário de Coronel Fabriciano, louva com ilimitado orgulho a pujança do município, a nobreza de sua gente, seu irrefreável ímpeto de progresso, garantidor de dias mais prósperos e felizes.
E no seu dia a dia de lutas em prol da justiça, diretoria e advogados da OAB sentem-se parte do processo cidadão gerador dos êxitos que hoje se comemoram, que se repitam por anos sem fim. Manuel das Graças Barros, presidente da OAB. Gostaria, professor, hoje a gente está com um tempo mais curtinho, mas um assunto também que ele acaba delineando, né, algumas situações, não tão delongado como os demais, mas algumas frases que eu gostaria que o professor comentasse, a gente falando de ciúmes hoje. Ciúmes é um mal necessário, porque ciúmes nada mais é que insegurança, mas às vezes é um temperinho bem gostoso por nosso prato predileto. Eu acho que tempero gostoso é zelo. Zelo, né? Eu acho, vamos trocar ciúme pelo conceito de zelo. Quer dizer, é o cuidado com o outro, é o prestar atenção no outro, né? E o ciúme, ele revela não só uma insegurança sua, como revela uma posição somente sua, né? Quer dizer, é uma percepção, uma opinião sua, e é algo um pouco egoísta, né? Quer dizer, é o que eu acho, é o que eu penso, e a partir do que eu acho, que eu penso, você deve refazer seu caminho para se enquadrar no que eu penso e deixar, fazer com que eu pare de ter esse ciúme, entre aspas, né? Agora, o zelo não, o zelo é outra situação. O zelo é quando você, juntamente com o outro, com a outra pessoa que você está, você vai determinando os parâmetros. O que é possível, o que não é possível, o que é interessante, o que não é interessante. Para o outro, para você e para ambos. Por quê? Porque a partir do momento que você tem uma relação, você não pode deixar de ser você. Essa simbiose é perigosa, né? Quer dizer, não, agora eu achei minha cara metade e não desgrudo dela. E tudo que eu fizer, tudo vai ser em função desta cara metade. Então, não, eu continuo tendo uma vida pessoal. Tem meus amigos, tem meus projetos, tem minha vida. E o outro também deve ter. Então, existem coisas, parâmetros que dizem respeito ao outro, existem parâmetros que dizem respeito a mim, existem questões que dizem respeito a ambos. Eu tenho mais uns comentários aqui, né? Mas eu vou fazer daqui a pouco. Tem um aqui que fala que ciúme é como sal. A gente vai falar daqui a pouco. Mas a Samira Horta está na ponta da linha, direto de Belo Horizonte. Tarde é nossa, tá todo mundo ligado. Roberto Nogueira. Legal, 4h32, a gente continua aqui com o professor Hudson Miranda. Professor, ciúme é como sal, né? Esse é um dos comentários aqui. O ciúme é como um sal. É preciso ser muito bem dosado para não estragar o sabor. Ciúme zero me soa falta de interesse e frieza. Acho estranho amar e não se importar nem um pouquinho em perder quem se ama. É quase que impossível não ter um pouquinho de ciúme. Voltamos ao mesmo problema do zelo. Eu acho que as pessoas estão confundindo ciúme com zelo, né? O zelo, a indiferença, é a ausência desse zelo. Número 6, ele do Bangu, Bruno okay? Santos. Sim. Então, não vamos confundir com ciúme. É a mesma coisa de você falar assim, mas um tapinha não dói? Tapinha dói, sim. Por essa falta aí que você está revendo. E, na realidade, existem formas de você trabalhar a firmeza e os limites sem o tapa. Sim. Ok? Porque começa com o tapa. E pode não parar no tapa. Já foi cobrado. Ok? Então, a mesma coisa do ciúme. O ciúme, você vai perdendo o controle dele. Porque ele já é uma forma de controle. Então, na realidade, vamos trocar ciúme por zelo. Zelo, a gentileza, a disponibilidade, a preocupação saudável com o outro. Inclusive, observando se eu estou deixando o outro respirar. Se eu estou dando oportunidade ao outro de se manifestar ou se eu sempre quero falar em nome dele. Se a minha ansiedade fala em nome. Sim. Se eu não deixo que essa pessoa se manifeste. Porque a minha ansiedade, o meu medo de que essa manifestação seja contra mim é tão forte que eu abafo essa manifestação, essa possibilidade de algo. Então, de certa forma, eu vou me desqualificando
para empoderar o outro de tal maneira que ele passa a ser o meu oxigênio, mas ao mesmo tempo ele passa a ser refém. Nós passamos a ser refém, eu e a outra pessoa, refém do próprio Senhor. Percebe a complexidade da questão? Então eu espero que os ouvintes estejam entendendo, né, estejam percebendo. E evidentemente que esse é um assunto que nós vamos voltar a falar em outros momentos, outras óticas, mas é importante que as pessoas entendam que o ciúme sempre ele é nocivo. Tem uma frase. Agora, quando é em formato do zelo, aí sim, o zelo é quem não gosta. O zelo ele leva até o diálogo, né? Sem dúvida. O ciúme leva até a briga. O zelo ele é alimentado pela gentileza. Ah, sim. Né? E você vê a autenticidade, porque o zelo ele não é derivado da insegurança. O ciúme é. Então no zelo você não sente insegurança. E a relação não é desqualificada. Então por isso o zelo é muito mais interessante e aí sim ele dá um sabor muito mais interessante a essa relação. Né? Mas é importante, antes de você partir para o próximo comentário, a gente compreender algumas questões que eu acabei não falando, mas são importantes, que as pessoas mais equilibradas, né, elas sofrem, mas elas têm consciência de que o sofrimento vai passar. Porque a gente fica com a ideia de que, mas então ninguém vai sofrer por amor, eu só vou ser saudável se eu perder um amor e para mim está tudo normal. Não está tudo normal. Perda é perda. E nós sentimos a perda. Agora, o que acontece até que ponto essa perda ela me desmobiliza, ela faz com que eu perca o sentido da própria vida. Existem suicídios por a perda, né? Ocorre inclusive muito entre jovens, porque os jovens são muito modernos, né? Com as suas conexões, com seus contatos, suas convicções, às vezes convicções, mas na hora que eles embarcam numa relação, eles são caretas. Eles são conservadores, né? E a sensação de quem está perdendo alguém, né, numa relação é uma sensação, muitas vezes, e isso acontece muito mais com jovens, acontece muito mais com mulheres que homens, né? Mas de qualquer forma acontece com todos, de alguma maneira. A sensação é de que você, a percepção sua é de que você nunca mais vai encontrar ninguém. Será que eu vou encontrar outra pessoa? Mesmo que essa pessoa te trouxesse algum transtorno, que a relação não estivesse muito bem, mas é uma sensação de abandono. Será que eu vou ter outra chance de me relacionar, de ser feliz? Né? Porque toda a felicidade, a nossa ideia de felicidade plena, de plenitude, ela está ligada a essa felicidade amorosa. Né? Então, por isso a gente tem essa ideia desse abandono. Quando eu estava falando de homens, por exemplo, a mulher, vamos colocar a traição. A mulher, quando ela é traída, o que acontece? Geralmente ela é consolada. É verdade? Ela é vítima. O homem, por exemplo, quando ele é traído, ele se sente corrompido na sua virilidade. Então, e socialmente, ele se sente a mulher, quando é traída, ela é consolada, coitada dela. O homem, quando é traído, é corno. Então, é um sofrimento ainda maior. Então, é preciso que a gente entenda esses mecanismos, como é que funcionam, né? Porque a mulher, por exemplo, existem pessoas, por exemplo, que não dão conta, passam a vida inteira sem sair da dor da perda. Nem todas as pessoas se recuperam da perda. Certo? Então, e nesse caso das mulheres que eu estou te falando, né, ou para o homem costuma ser um pouco mais difícil. Se a mulher entra mais fácil na agonia, da perda, da dor, e o homem ele entra menos, mas quando ele entra de uma maneira muito mais profunda. A dor para ele, a dificuldade social, né, os preconceitos e todas as questões que envolvem a sua virilidade, a sua condição masculina, né, o coloca numa perspectiva de sofrimento muito mais intenso. Né? Por quê? Porque é cobrado dele uma outra postura. Mais à frente nós vamos falar de perfis
masculinos e femininos, feminilidade e masculinidade, né, para a gente compreender como é que isso é construído pela nossa cultura e pela sociedade, né, e a gente vai ter oportunidade de compreender esses caminhos. Mas é importante a gente entender como é que esse mecanismo do ciúme, né, e dessa perda funciona, nesses detalhes que eu acabei de dizer. Tá certo. Olha, são 4h40, Copa São Paulo Futebol Júnior, jogo em andamento, Cruzeiro e São Paulo jogando. Thiago me informa. Dudu marcou de pênalti, Cruzeiro 1, São Paulo 0. E resultado até agora, o jogo difícil, Cruzeiro pode estar caminhando aí para as semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Professor? Uma outra coisinha que eu queria dizer, e que é importante, muitos ouvintes devem ter passado por isso, ou passam, é que quando há essa questão da perda, há uma busca pelo culpado. Sempre tem, né? Sempre tem um canalha, né? Não é? Sempre tem um canalha. Sempre alguém avacalhou. Sempre tem um canalha. E na verdade a gente precisa desconstruir essa ideia do canalha, do culpado. Quem garante que o canalha é a própria pessoa que avacalhou? Porque na verdade as pessoas fazem comigo o que eu permito. De alguma maneira aquela pessoa me deu o sinal e eu não prestei atenção, eu não quis ver, não reconheci alguma coisa, né? Aconteceu, algum ruído na relação, e nós somos corresponsáveis, eu e a pessoa que está comigo. Então não existe o culpado. A partir do momento que a pessoa se desfaz, né, dessas percepções distorcidas, né, da culpa, do que o outro é culpado, e começa a reconhecer a sua responsabilidade na relação, fica muito mais fácil dela, a partir daí, se recompor e entender que há outras possibilidades, que existem outras possibilidades, né? E que ela, dentro dessas possibilidades, ela vai poder encontrar outros caminhos, outras experiências amorosas, e que essa nova experiência, o que ela aprendeu, né, com esse reconhecimento, com essas novas percepções, ela vai poder oferecer, propiciar para ela e para a outra pessoa um novo modelo de relação mais saudável, né? Onde ela realmente experimente uma relação mais plena, mas sem se despersonalizar, sem se desconsiderar, e permitindo que o outro também não se despersonalize, que ele seja ele mesmo. Tem uma frase do Alceu Valença, dentro de uma das músicas dele, diz o seguinte: o ciúme é a véspera do fracasso. É por aí? Ele é uma antecipação. Porque, na verdade, o ciúme é a véspera do fracasso. Ele vai... o ciúme, ele é constituído de cenário... Tudo, é uma ficção, né? Muitas vezes. Cria-se muito isso. É claro que existem situações que propiciam uma reação, sim. Mas essa reação é uma reação se alguma coisa ameaça aquela relação de alguma maneira, ela é uma reação saudável, ela é uma reação de sentar e verificar o que está acontecendo e por que está acontecendo daquela forma. Que incômodo é esse? Por que esse incômodo se estabelece? Por que eu estou sentindo assim? Existe uma outra maneira de eliminar esse incômodo? Mas a outra pessoa é considerada, ela não é condenada a priori, ela não é julgada a priori. A desconfiança não vai na frente, né? Quer dizer, um incômodo se estabelece, quer dizer, eu estou incomodado com aquela situação, sim, mas eu quero ouvir o outro, eu vou discutir. Tem que ter o diálogo, né? Exatamente. Caramba, os 18 dias do pão voaram, bro. Chegando ali já no 45, eu quero primeiro mandar um recado aqui. A OAB de Coronel Fabriciano faz coro com a população em sua justa alegria pelo aniversário da cidade, louva com ilimitado orgulho a pujança do município, a nobreza de sua gente, seu irrefreável ímpeto de progresso, garantidor de dias mais prósperos e felizes. E no seu dia a dia de lutas em prol da justiça, diretoria e advogados da OAB sentem-se parte do processo cidadão gerador dos êxitos que hoje se comemoram e que se repitam por anos sem fim. Manuel das Graças Barros, presidente da OAB. Professor, para a gente finalizar o assunto ciúme aí, é claro que tem muitas outras coisas, mas pelo menos nesse pequeno debate nosso hoje, nessa quarta-feira, porque quarta que vem nós vamos trazer outro assunto, o professor mesmo vai falar, para a gente finalizar aí, qual a principal dica para esse tipo de relacionamento, não ter esse ciúme que vai gerar conflitos? A primeira questão é entender que o amor, a relação amorosa, ela é um sentimento condicional.
O amor que você sente pelo seu filho é incondicional, por exemplo. Não é verdade? Sim, com certeza. Agora, o amor resultado da relação com outra pessoa, né? A relação amorosa, ela é condicional. E como ela é condicional, ela está sujeita a acabar a qualquer momento, em si e no outro. E é essa instabilidade que nós precisamos reconhecer como possibilidade. E algumas pessoas têm uma extrema dificuldade e pânico de imaginar, né, que essa instabilidade pode se tornar uma real possibilidade. Pode acontecer. Claro. Pode sair do campo da possibilidade para a realidade, né? Então é preciso que a gente entenda, quando a gente entrar numa relação, que o término dela é uma possibilidade, por várias razões, né? E que quanto mais medo nós tivermos, quanto mais pânico nós instalarmos nessa relação, quanto mais ruídos desse medo ficarem nessa relação, do medo da perda, mais a perda estará próxima. Antecipa-se muito rápido. Né? Antecipa-se, porque ali, você começa a construir toda uma rotina que torna a relação inviável. Então, é muito difícil, obviamente, encontrar o equilíbrio, mas é muito importante nós entendermos que a relação amorosa, ela é um componente, a felicidade amorosa, ela é um componente da nossa vida, mas ela não pode se restringir ao único componente. Porque se ela restringir-se ao único componente, eu estou entregando tudo de mim ao outro e estou ficando com nada. Não há mais nada onde eu me apoie. Então, como é que eu vou me recuperar de um possível abalo se eu entreguei todo o meu arsenal, se eu apostei todas as minhas fichas numa coisa só? Você entregou todas as sendo armas, que a vida é feita de várias dimensões. Então é preciso rever essas questões de como é que a gente estabelece os nossos contatos, os nossos vínculos, como é que nós trabalhamos as nossas inseguranças, as nossas carências, né? Para que nós possamos estabelecer relações que sejam positivas para nós e para o outro. Porque a relação, como o próprio nome indica, é uma relação. Ela precisa ser positiva, ela precisa ser construtiva, ela precisa propiciar a felicidade amorosa, não só para mim, mas para o outro que está comigo. Tá certo. Professor, quero agradecer mais uma vez, professor Hudson Miranda, educador, professor, psicólogo. E não se esqueçam na quarta-feira que ela tem altos e baixos. Um dia está bem, outro Exatamente. dia... tipo... Faz parte das diferenças, da relação com as diferenças, do encontro com as diferenças. Que já pensou se você e sua esposa pensassem exatamente igualzinho, tudo, absolutamente tudo? Aí não tem graça, né? Como é que a gente ia dar cá discutir? Ficaria monótono, porque não haveria desafios, não haveria convencimento, não haveria conquista. É verdade. Né? Não haveria diálogo, não haveria uma disputa positiva. O interessante, né? É que entra até naquela do diferente, né? A gente conviver com as diferenças. No relacionamento já é de imediato, quando a gente fala... mas é o que atraiu você a ela e vice-versa. É uma tonalidade de preconceito, as diferenças quando faz a propaganda, mas não, ninguém é igual a ninguém, dos dedos da mão, principalmente, Deus foi tão perfeito, né? Porque cada mão tem uma digital diferente, ninguém tem digital igual do outro. Sim. Então cada um tem o seu caminho. Tem uma função, né? Cada dedo tem uma função. Então essas diferenças, elas nos ajudam a ver o mundo com outras lentes, a não ver o mundo em preto e branco, né? Porque se não houvesse diferenças, nós enxergaríamos o mundo em preto e branco, né? Nós viríamos o mundo de uma maneira monocromática. Quem vai gostar aí é o atleticano, né? Ver o mundo em preto e branco. Professor, brincadeiras à parte, muito boa entrevista hoje. Quarta-feira, qual é o nosso assunto?